Alô, Baixada Santista, o Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. O programa de hoje está apenas começando e nesse primeiro bloco eu tenho a presença do superintendente da Santa Casa, Erimar Breme. Erimar, boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, boa tarde, telespectadores. Mais um prazer de novo estarmos aqui com vocês para a gente contar como é que vão caminhando as coisas dentro da Santa Casa. Muito bom. Primeiro, o Erimar recentemente deu uma entrevista no jornal A Tribuna, muita gente comentou, viu, Erimar? Os números assustam, mas você já tinha em algumas ocasiões comentado aqui os valores irrisórios de repasse do SUS para a Santa Casa, no caso você fala pela Santa Casa, e que de cada R$1 gasto, apenas 55 centavos voltam, é isso? Exatamente, isso não é um privilégio da Santa Casa, isso acontece para todo o setor filantrópico. Todo hospital que atende o Sistema Único hoje está vivendo esse drama. Cada R$1 que ele gasta para assistência do paciente, ele só consegue recuperar 55 centavos. Isso faz com que aí o Santo Amaro esteja nessa situação, São José, não é a questão da gestão. Por melhor gestor que você seja, com essa contrapartida você não sobrevive. A Santa Casa... Não há um equilíbrio, né? Não há um equilíbrio. A Santa Casa tem outros produtos, né? A Santa Casa tem o plano de saúde, que eu não canso de dizer que é hoje o que sustenta a instituição. Tem a funerária, tem o patrimônio, uma série de imóveis que também rende um resultado. E isso faz com que esse equilíbrio chegue mais próximo do zero, mas mesmo assim ainda sobra um déficit para a instituição. O que acaba tendo sempre um desequilíbrio porque você não investe como deveria, né, Erimar? Com certeza, os investimentos eles acabam ficando para segundo momento, e se não tiver contrapartida e apoio dos deputados, dos senadores, que alguns senadores nós procuramos também, e esses nossos representantes não ajudarem o setor filantrópico, com certeza o setor filantrópico tende a falir, fechar e a gente ficar sem assistência. Agora, essa questão da remuneração é que há uma discussão muito ampla sobre esse assunto, né? A Baixada Santista ainda é uma região que não é remunerada adequadamente. Existe um projeto grande do governo federal que era transformar essa relação com os hospitais em orçamentária. Enquanto não passar para a questão de orçamento, você receber o que realmente você gasta, isso fica difícil. Então, uma solução é transformar o contrato que tem hoje de produção dos hospitais, né, e transformar ele em orçamento. Com o orçamento é o que criaram essas organizações sociais para conduzir esses hospitais orçamentários. E aí eles conseguem descobrir que o custo da saúde realmente é diferente do que o que é remunerado. Quer dizer, que é o grande, eu acho que o grande resultado da equação, né? Exatamente, é a linha divisória. Mas de todo jeito, o governo estadual vai estar argumentando... Nós já sabemos, né? Há muito tempo. Eu achei até curioso, porque eu vi uma matéria recentemente da criação de um núcleo de estudos, né, que vai envolver todos os secretários de saúde para melhorar a qualidade da saúde na região. A gente torce para isso, mas acho que o primeiro ponto do início da discussão afinal de contas, quando o Estado vai colocar a Baixada Santista na linha das grandes metrópoles? Até porque o número de pessoas que nós recebemos na temporada sobrecarrega os nossos hospitais e não recebemos nada mais por isso. Exatamente. E o que acontece é que o próprio Estado já reconhece isso há muito tempo. Né? A Secretaria Estadual, ela criou o Pró Santa Casa 1, 2, algumas parcerias com alguns hospitais, até para contornar esse processo. Então a Secretaria Estadual conhece, tem bastante histórico para entender esse processo. Ela sabe o que os hospitais estão dizendo, ela conhece porque ela tem essa informação. A Santa Casa fez parcerias com o governo estadual no sentido de superar algumas crises dessas, que é a questão das cirurgias de trauma-ortopedia, que acabaram direcionando a maior parte delas para dentro da Santa Casa, em cima dessa proposta de parceria com um incentivo para compensar
o valor e a defasagem do pagamento. Inclusive, hoje, a gente tem uma coisa que é muito gostosa de dizer, nós já somos o 10º maior serviço em cirurgia de coluna do país. Olha só. Isso porque é uma parceria que prova que dá certo. Não resolveu o problema 100%, não. Mas como a gente diz, o SUS ele é perfeito na sua concepção. Continua tendo o problema do financeiro, né? E a gente entende que agora o ministro da Saúde assumindo, ele volte a resgatar essa proposta da gente transformar os nossos contratos em contratos orçamentários, não mais por produção. Que é uma das soluções. Cria uma defasagem muito grande. Muito né? grande, muito grande. Outra coisa que me chama a atenção devemos mudar ainda, você já falou aqui em outras ocasiões, a fórmula dos 60% de filantropia. Quer dizer, esse 60% tem que ser no geral, não é isso? Exatamente. E às vezes você tem serviços que atendem mais de 60% e não, você está trabalhando de graça. Os 25 maiores hospitais do país, que são os hospitais com até 500 leitos, estão, inclusive, muito preocupados com isso. Porque mantendo-se a 12.701 do jeito que está, provavelmente esses grandes hospitais vão ter dificuldade de fazer essa parceria. Porque nessa parte de SADT e a parte de ambulatório, nós fazemos 90%, quase 100%. Mas na parte de internação você não consegue atingir os 100%. Isso vai ser o grande entrave nessa negociação com o governo federal. Principalmente eu já estive conversando com o pessoal da Santa Casa de Porto Alegre, a Santa Casa de Belo Horizonte, que são hospitais grandes. Nós tivemos uma reunião em Salvador, e nessa reunião todos demonstraram a preocupação com a questão de como vai se resolver a nova legislação. Nós estamos aguardando o ministro assumir e conseguir, lamentavelmente, essa catástrofe lá de Petrópolis, né, fez com que ele tenha que desviar um pouco a atenção dele, mas assim que ele conseguir assumir o cargo dele, vamos estar pedindo uma audiência para estar conversando com o ministro, para tentar achar uma solução para essas instituições. Esse ano a Baixada Santista passa a ter um centro mais atuante, mais moderno na oncologia, né? Isso, nós ficamos extremamente satisfeitos. No dia 23 de dezembro, né, uma data muito próxima do Natal, nós fechamos um contrato com a Siemens para estar fornecendo um novo equipamento, o nosso acelerador. O nosso acelerador já está... Você vai me encaminhar aqui? Isso. Eu vou... O nosso acelerador ele já está contratado com a Siemens, já começa a entrar em produção. É um modelo que vai atender uma série de patologias, que é o modelo 615, ele é um modelo mais complexo, isso vai trazer uma tranquilidade, nós vamos poder atender desde criança, porque hoje as crianças acabavam sendo transferidas para grandes hospitais em São Paulo, né? Até os tumores de face, não é? Exatamente, que não teríamos condições de atendê-los aqui. E com esse processo nós vamos poder dar uma condição melhor para os nossos pacientes. Isso eu tenho mais uma vez que agradecer. Vou pedir desculpa de não enumerar o nome dos 6 deputados da região, mas os nossos 6 deputados estaduais são os nossos grandes parceiros para a gente conseguir isso, junto com o trabalho da Fernanda, que foi a mentora dessa ideia toda. Cada deputado deu uma emenda parlamentar, não é isso? Exatamente. E com esse dinheiro... depois nós tivemos um que pisou fora, tivemos que viabilizar essa diferença. A Santa Casa conseguiu viabilizar essa diferença? Não, a diferença seria o início para a gente construir a Casa Mata. A Casa Mata, que é um investimento. Na sexta-feira agora eu tive com uma equipe de engenheiros e da Siemens e mais o físico e mais arquiteto, e a gente está tentando achar uma solução para baratear essa obra. E também vou estar procurando alguns deputados da região para ver se a gente consegue viabilizar finalmente esse prédio, porque hoje uma obra desse porte, um metro quadrado está em 2.600, 2.700, né? E são 800 metros quadrados, então não é uma obra tão barata. E aí tem mais alguma coisa de cabine primária, então uma série de equipamentos que
A comunidade, de certa forma, ajudou, mas também o valor chegou mais os clubes de serviço, chegou em torno de R$60 mil. Agora, mas esse número ainda não é o suficiente também. Qual é a previsão de entrega de um equipamento como esse? A partir de abril, maio, eu já tenho mais ou menos... Final de abril eu devo saber a data que estaria disponível para embarque. Certo. A Siemens me garante que já colocou, porque o contrato já voltou da Alemanha assinado, então já colocou em linha de produção e esse prazo deve ser o suficiente para a gente ter. Então, final de... E eu tenho um prazo de abril a setembro para estar trazendo esse equipamento para cá, que é o meu limite, também tem um limite máximo para poder trazer equipamento para cá. Então a Casa Mata tem que estar pronta. Nesse período, no máximo, até setembro, com esse equipamento já vai dentro ficar funcionando. Onde? Em que posição? Já tem uma posição geográfica? Não. Exatamente. Onde as pessoas que conhecem o serviço de radioterapia do hospital, onde tem a bomba de cobalto que sai naquela rua lateral do hospital, aquele prédio vai ser ampliado, onde vai ser colocado esse equipamento. Não só esse equipamento, mas a gente comprou também uma ressonância, e uma ressonância magnética também vai ficar nesse complexo. Essa ressonância, ela tem uma característica um pouco diferente. Nós temos uma dificuldade com pacientes com 200 quilos que a gente acaba tendo que transferir para São Paulo. E aí, essa ressonância, ela tem 70 centímetros de abertura e ela permite que eu consiga colocar uns pacientes um pouquinho mais obesos dentro da unidade. Um pouquinho não, o cara 200 quilos, você falou? 200 quilos. E a vantagem do diâmetro, normalmente as ressonâncias têm 60 centímetros, essa tem 70 centímetros. Olha só. Se não for conversa de vendedor, ela tem a outra vantagem, que a cabine dela, a maioria tem 1,60 m e essa tem 1,20 m. Então, a sensação claustrofóbica é menor do que no outro equipamento, né? Não sei se já fez ressonância, mas a gente que é magrinho fica ali todo preso, pelo menos com um pouquinho mais de espaço e um pouquinho menos, eu tenho um pouquinho menos de sensação de claustrofobia. Eu acho que isso também é um... E também vai ficar naquele ponto... No mesmo conjunto, até para facilitar, porque esse equipamento exige cabine primária, exige uma fiação específica, um consumo de energia e também uma preocupação com o isolamento para não afetar nada ao seu entorno. Ela tem um espaço que é delimitado pelas ondas magnéticas que ela forma para não dar intercorrência. Então, esse seria como já o acelerador também fica num bunker, né? A parede do acelerador tem 1,5 m de espessura. Na sua maior parte. Então isso faz com que aquele espaço ele já esteja mais destinado a equipamento de grande porte. Quer dizer, todos esses equipamentos que vêm, principalmente os da oncologia, a Santa Casa até pouco tempo atrás era a única a atender a oncologia na região, né? Nós fomos os únicos durante um bom tempo. A nossa felicidade é que a pastilha também acabou vindo para a Santa Casa. Na época, quem nos apoiou para conseguir essa pastilha foi o Paulo Alexandre. É verdade. O Paulo Alexandre viabilizou a verba, nós agilizamos o processo e nós conseguimos, com a pastilha nova, hoje nós estamos atendendo 150 pacientes dia. Ela continua trabalhando 24 horas até a demanda reprimida, que acabou ficando, de certo modo, seja esgotada e volte à condição normal. E aí nós vamos ter o acelerador e a pastilha de cobalto, é isso? O acelerador e a pastilha e a nossa bracterapia, né, que é o equipamento lá que a gente acabou conseguindo também com a parceria com uma entidade da região. Nós colocamos uma bracterapia que vai atender câncer de próstata e câncer feminino, como era o equipamento anterior. Então também mais uma modernidade. Isso tudo nós vamos manter no mesmo complexo, mesma área física para facilitar o acesso do paciente e também para facilitar o processo das equipes para manter sempre no mesmo local. E tudo isso não acaba faltando espaço para a Santa Casa, o Erimar? Porque a Santa Casa é um prédio antigo, né? Quer dizer, eu vejo se ampliando cada vez mais os serviços. Na realidade, a Santa Casa é um prédio antigo, tem 44 mil metros quadrados de construção num prédio único, mas tem, como a gente brinca,